Olá, e sejam todos bem-vindos. É com grande entusiasmo que eu inauguro este canal. Ele é um espaço dedicado ao estudo aprofundado e criterioso da história das religiões, da mitologia e do ocultismo do mundo antigo. O meu objetivo, na realidade, é ir além das narrativas superficiais, mergulhando diretamente nas fontes primárias, seja com a arqueologia ou com a análise filológica, a fim de tentar reconstruir o perfil de figuras e cultos que moldaram a espiritualidade humana. E para dar início a essa jornada, eu tenho o imenso prazer de apresentar o nosso primeiro curso, baseado, devo lembrar, em uma pesquisa fundamentada. Hecate, Origens e Culto de uma Deusa Anatólia, pré-helenização. Nesse curso, faremos algo diferente do que vocês acabam encontrando por aí. Deixaremos de lado as interpretações esotéricas modernas para investigar a Hecate que as evidências históricas nos mostram. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem as notificações e se prepararem para a nossa primeira aula. Deixem nos comentários o que mais desperta sua curiosidade sobre a Hecate arcaica. E desde já, agradeço a presença de todos. A nossa jornada pelo conhecimento está apenas começando. Sem mais delongas, vamos então iniciar o capítulo 1 deste curso. A Gênese e Anatólia, evidências arqueológicas e epigráficas na Cária. A hipótese mais robusta e academicamente aceita sobre a origem de Hecate a localiza na Ásia Menor, especificamente na região da Cária, no sudoeste da atual Turquia. Ao contrário de muitas divindades do panteão olímpico, cuja linhagem indo-europeia é mais clara, Hecate apresenta características que sugerem uma procedência anatólia pré-grega. O principal centro de culto que atesta essa conexão é o grande santuário em Lagina, um tesouro religioso ligado administrativamente à polis de Stratoniqueia. Embora a maioria das estruturas monumentais visíveis hoje date dos períodos helenístico e romano, as evidências epigráficas e a natureza do culto ali praticado apontam para uma antiguidade muito maior. Inscrições em Lagina referem-se a Hecate como uma proeminência, que sugere, então, status de divindade principal da região e não uma importação estrangeira. As festividades em Lagina, como a Cleidogogia, que seria o Porto das Chaves, durante a qual uma procissão solene carregava a chave do templo de Hecate de Stratoniqueia até Lagina, reforçam a sua função de guardiã de portais e passagens, um atributo central e arcaico relacionado a essa divindade. A chave é um símbolo potente de poder sobre domínios, indicando a sua autoridade para abrir e fechar não apenas portas físicas, mas também, possivelmente, as passagens entre os mundos. Registros arqueológicos, embora fragmentários para o período pré-helênico, corroboram essa origem. A presença de nomes teofóricos derivados de Hecate, como Hecatôminos e Hecateus, é notavelmente centrada na Cária, indicando uma veneração profunda e familiar da deusa na onomástica local, muito antes de sua popularidade se espalhar pela Grécia continental. O próprio mausoléu de Halicarnasso, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi construído por uma dinastia de sátrapas carianos, os Hecatôminidas, cujo nome fundador homenageia a deusa. Embora a arqueologia da religião cariana da Idade do Bronze e do Ferro inicial seja ainda um campo em desenvolvimento, a ausência de Hecate nos panteões micênicos, como atestado nas tábuas linear B,
e sua aparição súbita e já plenamente formada na literatura grega arcaica fortalecem o argumento de que ela foi uma deidade importada da Anatólia. Capítulo 2. Conexões pré-indo-europeias e a deusa da liminaridade. Hecate personifica o conceito de liminaridade, o estado de estar no limiar, entre dois espaços, dois estados ou dois mundos. Seus epítetos e funções mais antigos a conectam inequivocadamente a essa esfera de atuação. Ela é Enódia, a que está no caminho, Triodites, a que frequenta as encruzilhadas, e Propilaia, a que está diante do portão. Essa associação com a passagem e os pontos de transição é uma característica frequentemente encontrada em divindades de substratos religiosos pré-indo-europeus, muitas vezes ligados a culto da terra e da fertilidade, onde os ciclos de vida, morte e renascimento são centrais. As encruzilhadas, em particular, eram locais de profundo significado luminoso no mundo antigo, pontos de escolha, de perigo e de confluência de energias, onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos espíritos era considerado mais tênue. Hecate não governava as encruzilhadas como um mero domínio geográfico, mas como um domínio e espaço conceitual de transição. Sua função como psicopompa, guia das almas, é uma extensão natural do seu papel liminar. Ela não era uma deusa do submundo no mesmo sentido que Hades ou Perséfone, mas sim aquela que guiava as almas em sua jornada para a vida após a morte. No hino homérico a Deméter, é Hecate quem ouve os gritos de Perséfone e, segurando suas tochas, a guia de volta do Hades. As tochas, onde os seus símbolos mais antigos não são meramente para iluminar a escuridão, mas representam a luz que atravessa as fronteiras entre os reinos. Como protetora do Oikos, a casa, a família, sua imagem, ou Hekateion, como chamamos, que seria um pequeno pilar com sua efígie, era frequentemente colocada na entrada das casas. Nesse papel, ela afasta os espíritos malévolos e protegia os habitantes, atuando como a guardiã do liminar doméstico, a fronteira sagrada entre o espaço familiar e o mundo exterior. E assim chegamos ao final da nossa primeira aula. Muito obrigada pela presença de todos e pelo interesse em desvendar as camadas mais profundas da história. Nesse nosso primeiro encontro inaugural, nosso objetivo foi claro: começar a delinear um perfil de Hecate arcaica, a deusa que existia antes de sua plena incorporação e transformação no mundo grego. Vimos que as evidências mais robustas nos levam para longe da Grécia, até a Anatólia, especificamente a Cária. Lá em seu grande santuário em Lagina, ela não era uma figura secundária, mas uma divindade principal e detentora da chave, que simbolizava o seu poder sobre as passagens. Exploramos o seu papel fundamental como uma deusa da liminaridade, a divindade que habita e rege os liminares. Seja como Propilaia, protegendo a entrada dos nossos lares, como Enódia, a senhora dos caminhos e encruzilhados, ou como Psicopompa, que com suas tochas guia as almas na transição entre os mundos. Na essência está o entre-estar. Esta é a base sobre a qual o complexo mito de Hecate foi construído, uma figura cósmica, protetora e muito mais antiga do que as interpretações posteriores nos levam a crer. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Deixem suas dúvidas e reflexões nos comentários. A jornada está apenas começando. Até a próxima aula.